perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Não, a gente vai bater um papo bem aberto aqui. A ideia é entender bastante isso, né? Mas eu tô curioso com um ponto, né? Porque o seu marido, na época, ele ficou meio com o pé atrás. E hoje? Ele ainda fica com o pé atrás. Sério? Não acredito. Isso foi em 2007 que você falou que deu o all-in? Não, e assim, o que a gente tem meio que veio da bolsa, assim, né? Eu nunca tive um super bônus. Aí ele vira, de vez em quando ele vira e fala assim, Elô, mas a gente continua tendo all-in. Tem o apartamento que eu moro, ele é quitado, e tem um outro que tá à venda, que eu morava antes, mas assim, o resto todo tá na bolsa. Não é muito risco, Elô? Olha só, né? A política. Aí eu viro e falo assim, olha só, se eu tivesse tomado todo esse risco, não tava aqui. Mas assim, é uma discussão que, assim, vai ter pra sempre, eu acho. Ele é bem conservador. Precisa nem falar, né? 100% conservador, mas pelo menos com o tempo as coisas vão acontecendo, você tem conhecimento, vai evoluindo, você pegou essa crise de 2009 e pegou essa agora da pandemia que foi pancada também. E 2015, eu acho que pra mim, a que eu senti mais foi a da Dilma. Sério? Sério, porque assim, vamos lá, 2009 eu não estava tão alocada, então dói menos. Essa agora foi muito rápido, então tudo aconteceu dentro de um ano. Na da Dilma não, na da Dilma ficou 4 anos caindo. Então assim, você não enxerga num horizonte legal uma solução para aquilo. Então é muito pior, é que nem agora, a bolsa tá caindo, mas assim, o cenário não é ruim. Na crise da Dilma, tipo, tinha até uma tese, né, da Empíricos, que era o fim do Brasil. Assim, sempre essas teses, elas são feitas, mas enfim, elas, assim, você realmente via um problema estrutural ali que poderia trazer um impacto muito grande, que hoje eu não vejo. Então assim, hoje é muito mais gostoso investir, mas tá caindo 20%, tipo, tá caindo. Paciência, segue o jogo. Porque o cenário, assim, eu vejo muitas coisas que são para longo prazo destravando, que a gente vai colher frutos daqui a 3, 4, 5 anos. Então. Você vê mais perspectiva, muito mais perspectiva agora, naquela época não tinha perspectiva. Não. Eu acho que assim, a gente, obviamente, é aos trancos e barrancos, como sempre foi, mas eu tô muito animada com o Brasil que a gente pode construir, tá? Então, que a gente pode estar construindo, porque, obviamente, você tem um monte de decisões, especialmente eleitorais, que podem levar para qualquer lugar. Mas, assim, algumas reformas que estão destravando, alguns investimentos em educação, que eu acho que são essenciais, assim, eu sempre falo que o melhor programa social é a educação. Então, assim, tem algumas questões, algumas coisas em educação. Você vê que agora eles vão botar educação financeira na escola. Então, imagina o pobre médio do Brasil não ser endividado. Nossa. Imagina o pobre médio no Brasil ter pequenos investimentos em bolsa. Eu tenho um conhecido que ele falou que ele investiu o dinheiro da funcionária doméstica, dos pais, há muito tempo. E ele investiu. E ela hoje tem 1 milhão. Que fantástico. Muitos anos. Nossa. Sim, é prazo. Planejamento é prazo, né? Investimento. Ela continua trabalhando com os pais, mas assim. Não, a diferença que fez na vida dela, se ela não tiver... Geralmente, que é o que acontece. A pessoa não vai guardar, não vai investir, nem que seja numa poupança mesmo. A maioria não vai guardar, né? Pelo contrário, 70% das famílias estão endividadas. Então, foi uma baita diferença na vida dela. Mas que bacana. E a educação financeira tende a transformar aí uma próxima geração, né? Tendo na escola. Eu acho que sim, porque conceitualmente, assim, se as pessoas, elas se preocupam com o dinheiro e se elas investem em bolsa, elas se preocupam com a economia. Se elas se preocupam com a economia, elas passam a prestar atenção na política. E se elas passam a prestar atenção na política, elas votam melhor. E se elas votarem melhor, porque assim, o problema do país hoje é muito político. Então assim, o que a gente elege por aí é muito ruim. E as pessoas que aceitam se envolver com política, assim, acho que mais outras pessoas precisariam aceitar. Então assim, eventualmente a gente pode estar entrando num ciclo virtuoso. Então, se a pessoa fala, mas o Brasil nunca vai dar certo, assim, eu tenho o meu clube, né? E a cota do meu clube é 13 e alto. Já foi maior, mas... Enfim, então assim, qualquer coisa que tenha se multiplicado por 13 num intervalo de 7 anos é muito bom. Então eu acho que assim, isso com o Brasil meio que não dando certo, né? No meio de uma década perdida. Eu acho que se o Brasil começa a dar mais ou menos certo, ele se torna, será, aquele país do futuro que a gente sonhou? Temos potencial.
Oremos. Temos, amém. Pois é, mas é bom ouvir isso. É bom porque às vezes o pessoal que assiste a gente que tá meio sem esperança, fala, não sei, tá caindo e fica no desespero, né? Recentemente a bolsa ela tá tendo algumas quedas, né? bem altas assim, então dá uma assustada. Mas é bom ouvir que a gente tem perspectiva. O desafio do investidor médio vai ter que ser aprender a separar o que é ruído do que é sinal. E a gente tem muito ruído. E aí tem um ruído por motivos, assim, especialmente os ruídos de motivos políticos, eles são muitos. Mas se você for ver o que está sendo feito estruturalmente, então, algumas coisas, mas uma coisa que é muito importante é que a energia é uma discussão de médio e longo prazo muito relevante por causa de meio ambiente, enfim. E as duas energias com maior potencial, eu não vou discutir nuclear, porque nuclear tem umas questões estratégicas dos países que tem outras decisões envolvidas. São a energia eólica e a energia solar. E para essas duas, o Brasil, ele potencialmente é um dos grandes produtores mundiais a médio e longo prazo. Então, tem muitas coisas muito boas que podem acontecer no Brasil. Assim, falta só uma boa vontade geral. Acho que eu sou muito bullish Brasil, assim, eu sou até suspeita. Não pense em sair do Brasil. Não. Assim, eu tenho medo de uma ruptura, né? Então, assim, eu tenho muito medo de uma ruptura. E até por isso eu aceito me envolver na discussão política. Sim. Mas não, eu realmente gostaria de criar os meus filhos aqui. E também por isso eu aceito envolver, porque eu quero que os meus filhos cresçam num país melhor do que o que eu cresci. Que ótimo. Vale um corte bom aqui, essa parte da energia eólica, solar, pô, aí dá pano pra manga. Você comentou outro ponto no discurso inicial sobre as small caps, que é a sua estratégia, né? A base tá nas small caps. Explica o conceito das small caps, o que são, o porquê investir, por que é mais gostoso, por que é mais legal. Conceitualmente, assim, small caps, elas são uma consequência da minha estratégia e não a estratégia em si. A minha estratégia é investir em grandes assimetrias. Eu gosto de falar que eu sou uma analista preguiçosa, tá? Então, apesar de eu ser a gestora do fundo, eu me considero muito mais uma analista do que uma gestora, assim. Até pensando no dia a dia do que é um gestor ou do trabalho de um analista, meu trabalho essencialmente é um trabalho de análise. E na hora que eu olho, o que eu busco, tá? Eu busco grandes assimetrias. Então, eu busco empresas que possam me dar ali 100%, 200%. Por quê? Porque uma decisão, 100%. Se você compra empresas que têm ali 20% para ganhar, uma decisão, para eu chegar em 100%, tem que tomar 5 decisões, dar 5 coisas diferentes. Então, eu acabo buscando essa estratégia que são grandes assimetrias. Então, empresas que tenham muito mais para ganhar do que tem para perder. Eu vou dar um exemplo que para mim é muito emblemático, porque eu contei antes que eu estava enxergando aquilo, que é uma empresa chamada Inepar. Inepar é uma empresa em recuperação judicial. Ela é tão em recuperação judicial que ela não tem nem operação, né? Então, ela só tem ativos. Então, ela está administrando um portfólio de processos judiciais e os ativos que ela eventualmente tem que vender, e ela tem que pagar as dívidas para poder sair da recuperação judicial e voltar a operar. Eu comprei essa ação a R$6 uns 3 anos atrás. Naquele cenário, você tinha um laudo de avaliação, enfim, que ela valeria 70. Hoje, ela chegou a bater o que seria o equivalente a 80, né? Teve um desdobramento, mas ela poderia valer 0. Então, a MMX, numa canetada de um juiz, foi de qualquer coisa para 0. Teve gente que estava animado e comprando, enfim. Então, assim, esse tipo de empresa tem um risco intrínseco, que é uma canetada de um juiz, então você vai ter uma posição sempre pequena. Mas eu olhei e falei, ok, ela tem a chance, eu assumi que era 50%. 50% de vale 70, 50% de vale 0. Logo, o meu retorno esperado, né, o meu payoff, seria R$35. Então, eu estava comprando a 6, um negócio que tipicamente, potencialmente, valeria ali 35. Então, poderia me dar 6 vezes. Um retorno bom, né? Então, 6 vezes, em quanto tempo? No final, foi em 3 anos. Claro, teve gente que comprou a ação 6 meses antes de mim e ganhou esse retorno em 6 meses. Mas eu nunca sei quando vai acontecer. Então, assim, a minha estratégia ela é essa. Esse é um caso emblemático, porque é um caso extremo de uma empresa que realmente possa ir à falência. Mas, por exemplo, a minha posição principal hoje, que é uma posição em Simpar, né? Aquela da JSL, dos caminhões vermelhos. Eu comprei, eu tinha já uma posiçãozinha pequena. Em algum momento ela tomou um para trás grande, um revés grande de fluxo, né, de vendedor, mas também a empresa ela estava com um lucro muito baixo, e eu consegui montar uma posição grande a R$4. Eu sabia que ela valia pelo menos 20. Hoje, ela negocia o equivalente a 60, tá? E eu comprei essa posição também, foi mais ou menos na mesma época. A de Inepar foi em julho, essa foi em outubro, mais ou menos, de 2018.
Eu meço a vida, eu conto a vida pela idade das crianças, então... Então o que aconteceu? E hoje ela tá me dando aí, sei lá, de 13 ou 14 vezes. Então, eu faço exatamente isso. A questão é que, tipicamente, essas grandes assimetrias estão nas small caps. Então, small caps acaba sendo uma consequência. Eu falo porque, eventualmente, você pode olhar... Por exemplo, hoje uma ação que eu namoro é Petrobras. Então, amanhã pode ter Petrobras na minha carteira. Não é exclusivo de small caps, mas, tipicamente, essas grandes assimetrias a gente encontra nas small caps. Que é difícil achar numa blue chip, por exemplo, uma simetria dessa, porque já o tamanho dela é diferente, né? As informações, muita gente está com acesso. Muita gente está olhando, assim. Eu falo que uma das coisas que mais me ajuda na gestão do fundo é pensar que eu não tô lá para competir no campeonato principal. Eu não tô lá para jogar um Grand Slam. Eu quero dar orgulho para os meus filhos. Então, eu quero um troféu. Então, para mim é muito mais fácil ganhar um troféu de tênis no campeonato do bairro ou do clube do que num Grand Slam. Então, eu não preciso jogar um Grand Slam. Eu preciso ter o troféu em casa. Então, no final das contas, eu acho que nas small caps é mais fácil. É uma liga mais amadora. Eu estou competindo tipicamente com não profissionais. Acho que é muito mais fácil. Competindo com PF mesmo. Você está comprando e quem está lá competindo com pessoa física, com gente que não tem tempo suficiente para estudar, que não tem acesso à empresa. Assim, e várias vezes que não consegue entender, não sabe fazer a conta certa, não consegue olhar um pouquinho além daquele prejuízo do último trimestre, assim. Eu estava até contando para vocês, enquanto eu conto para vocês, tem uma empresa minha que é uma empresa que eu gosto muito, que soltou uma notícia ruim, tá? Um guidance um pouco abaixo do mercado, e a ação tá caindo 8%, assim. Adoro. Tipo... Notícia boa de terça-feira de manhã. Ontem eu olhei e falei assim, puxa, caindo... acho que eu nem lembro o que aconteceu ontem, mas ontem eu falei assim, ok, essa é uma posição que eu quero ter pelo menos uns 6, 7% do fundo. Aí hoje, solta um guidance, decepciona o mercado, caindo 7, 8. Aí você fala, amém. Agora é o momento. Então, quando você começou profissionalmente a investir para cá, o que mudou no seu perfil? Tomada de decisão, agilidade de processo de analisar a empresa também, o que mudou? Se eu te disser que hoje eu me pareço muito mais com a Heloísa de 2009 do que com a de 2010, 11, 12, 13, 14, que eu voltei a ser a mesma em 2016. Assim, o que mudou é que hoje eu tenho muito acesso à informação. Eu acabei que, dentro do processo de, eu parei de trabalhar porque eu virei mãe e eu quis me dedicar às crianças e eu comecei a me relacionar nas redes sociais. Então, hoje eu acabo tendo muito seguidor que eventualmente atua no concorrente ou é cliente da empresa que está na minha carteira e que me traz uma informação. Então, hoje eu tenho muita informação que não circula na Faria Lima.